Agora, mais um pouquinho ainda sobre essa questão que tem a ver com política, por exemplo. Uma frase de Lutero. Estou vendo aqui o post, né, que o reverendo Everton Castigui postou aqui no Facebook. Atenção, né, já repostou no caso o post de um homem, um irmão chamado Luiz Gustavo Castilho. Ele botou uma frase de Lutero aqui. Não é possível impedir que um pombo pouse em sua cabeça, mas é possível impedir que ele faça um ninho. Martinho Lutero. Então, é uma postagem, não é, de um blog aqui, um site, falando sobre a infiltração dos cristãos progressistas na igreja cristã, não é? Coalizão pelo Evangelho. E está aqui uma imagem que mostra um presente de grego, né? Um cavalo de Troia. Basicamente é isso que realmente que representa o progressismo, né, dentro das igrejas cristãs. Não é? É um presente de grego. Não é? É o mundo presenteando os cristãos, ou o mundo presenteando as igrejas com um cavalo de Troia, não é? Com um presente de grego nesse sentido. Porque no fim, eles estão infiltrando, não é? O mundo está infiltrando o progressismo, não é? Dentro das igrejas. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Como cristãos, não é? Eu acho absolutamente incoerente que não sejamos conservadores. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que ser conservador, olavista, bolsonarista. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo assim, um cristão precisa ser conservador. Não faz sentido, não tem coerência alguma um cristão ser progressista nesse sentido, né? Ser marxista, por exemplo. Isso não tem coerência nenhuma. Que acontece, eu sei que acontece. Que existe, eu sei que existe. Meu ponto não é esse. Meu ponto é incoerente. Tá bom? E nós vemos esse progressismo sim atacando a igreja. Por exemplo, da onde vem o conceito de mulheres pastoras? Mulheres sendo ordenadas, não é, aos ofícios. Esse conceito nasce da Escritura? Já para se perguntar isso? Porque muita gente fala sobre isso, e é a favor, mas esse conceito vem da Bíblia? Não vem da Bíblia. Da onde vem esse conceito então? Lá de fora. É um conceito que vem do mundo. Vem do mundo. Não é? E ele vem disfarçado de boas intenções, de ascender a figura feminina, não é? A igualdade com o homem, porque na verdade a teologia que se faz em cima disso, né? Ou a antropologia ou a sociologia que se faz em cima disso é que no passado os homens, a sociedade era muito mais machista e portanto, por conta disso, né? Os autores inspirados, eles falaram a partir de uma ótica machista. Então o Espírito Santo, que os inspirou, usou o machismo deles para excluir as mulheres. No fim, acaba sendo isso. Então não é algo que nasce na Escritura, mas vem de fora para julgar a própria Escritura. E adivinha só, boa parte das comunidades cristãs tem aceitado isso. Estão aceitando de boa. Então está virando uma coisa bem comum, né? Mulheres pastoras. Só que isso não é uma coisa bíblica. O nome disso é o quê? Progressismo. Isso é puro progressismo, não é? De uma maneira talvez um pouco mais disfarçada, mas é feminismo dentro das igrejas. E tem gente que não se atenta para isso. É uma realidade que vivemos hoje e muitos irmãos não percebem isso. Não é? E não só essa questão. De maneira geral, esses que vêm com essas mentalidades, com essa mentalidade um pouco mais liberal ou progressista, não é? Estão promovendo sua influência, não é? E realmente incentivando cristãos a deixarem um pouco o seu conservadorismo, não é? Para abraçarem novas ideias, não é? Abraçar o novo mundo, se promover um tipo de readaptação, não é? De atualização nas igrejas, não é? Para que as igrejas de hoje possam se comunicar melhor com o mundo moderno, com esse mundo, não é, de agora. E isso é muito arriscado, porque esse progressismo tem gritado muito, nós precisamos ser relevantes, nós precisamos ser relevantes. E a relevância é uma coisa muito escorregadia, é perigosa. Né? O progressismo usa, né, o termo relevância, temos que ser relevantes, o conceito disso, para realmente fazer com que cristãos acabem rompendo com cláusulas pétreas para nós, não é? E deixarmos de ser conservadores no sentido realmente de preservar aquilo que só a Escritura diz, para então abrirmos para os novos conceitos. Comunidades que outrora eram conservadoras, que mantinham, não é, a regra bíblica e não deixavam com que outro tipo de pensamento viesse e dominasse a igreja, estão agora cedendo. Não é? Então, cada vez mais
isso vai ser mencionado, não é? Cada vez mais mulheres pastoras, cada vez mais homossexuais assumindo ofícios na igreja, sendo membros comuns, não é, da igreja. Então, assim, entenda, né? O que eu tô falando aqui não é porque eu sou homofóbico, sexista, esse tipo de coisa, não. Porque eu tô explicando isso porque as pessoas estão tão doentes, mas estão tão doentes por conta da nossa cultura tão depravada, que você não pode discordar, porque se você discordar, você é um monstro. Então, eu sou um monstro agora, porque eu discordei, né? Mas o ponto é, esse progressismo está enfraquecendo a igreja de dentro para fora. Essa é a estratégia do diabo, né? É nos enfraquecer de dentro para fora. Né? Para que, uma vez que os irmãos comecem a pensar a partir da perspectiva do mundo, os líderes não tenham mais tanta força e haja realmente algo tenso dentro das igrejas, e esses líderes também acabem, nesse sentido, cedendo. E a comunidade começa a mudar, né? E abrir para essas coisas. Isso acontece demais. Né? Acontece demais. Tenta entender aí da onde vem, por exemplo, os vários conceitos que acabam trazendo demandas pastorais para a igreja. São conceitos que vêm de fora, que vêm da mídia, que vêm do governo, que vêm, sabe, do mundo ao nosso redor. Entende? E são conceitos que são diferentes do que nós aprendemos nas escrituras sagradas e na tradição da igreja. Então, é algo muito perigoso. De fato, nós temos que tomar cuidado, porque muita coisa importada tem chegado aos arraiais cristãos, não é? E isso tem feito mal aos cristãos. Nós podemos dizer que, em termos de cristandade, no Brasil, nós estamos muito fracos. A cristandade do Brasil, ela está perdendo o seu conservadorismo, e isso é uma coisa muito perigosa, porque não haverá resistência de nossa parte com relação à sociedade, não é? E, consequentemente, os cristãos que vão se manter fiéis nesse sentido vão ser vistos como os radicais que serão perseguidos. Eu já até falei isso em algum vídeo, então tomemos cuidado, irmãos, fiquemos em alerta, porque essa abertura para os conceitos do mundo em nome de sermos relevantes é um presente de grego, é um cavalo de Troia. Nós não temos que perseguir a relevância, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Fiéis. Ainda que essa fidelidade, não é, custe a relevância. Ainda que sejamos rejeitados e o mundo não queira nos ouvir, nós temos que manter a fidelidade. Se é possível comunicar melhor com o mundo nesse sentido, não é, sem abrir mão dos princípios bíblicos e deixar claro qual é a nossa posição, beleza. Mas se para que eu seja relevante eu precise abrir mão, não é, de tais princípios, então que caia a relevância. Tá certo? Somos chamados para sermos fiéis, né? Mesmo que isso signifique não sermos relevantes. Tá bom? Valeu!